Alô, alô, pessoal, boa tarde a todos. Estamos iniciando uma live da tutoria jurídica. Estamos aí agora aguardando o pessoal entrar, né? O Lucas. Olá, Lucas, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com o doutor Hermano Barbosa, que é doutor em Direito. E a gente vai trazer um assunto muito interessante, pessoal. O nosso assunto vai ser bastante... eu diria que ele é multidisciplinar e que ele diz muito... Ele tem muito a ver com a nossa intimidade, né? Com direito de sigilo, direito de acesso à informação também, e até onde a gente consegue dividir, né, o interesse público do interesse privado, até onde os limites de você ter acesso às informações, por exemplo, na qualidade de fisco, viola ou não o sigilo ou o direito à intimidade do indivíduo ou da pessoa jurídica. O doutor Hermano acabou de entrar aqui, deixa eu chamar ele para fazer a live com a gente. Vamos lá. Esperando ele entrar, queria também trazer aqui para nossa reflexão, por exemplo, agora com a situação da Covid, muitos governos e muitos países, eles pediram acesso às empresas de telefonia, de dados, né, de celular. Oi, Olá, Hermano, tudo bom? tudo bem? Tudo bem? Estou contando aqui para o pessoal sobre aquela questão do Covid, em que os governos pediram acesso para os fornecerem os dados da localização do GPS, porque os governos gostariam de controlar ou até ter conhecimento mesmo sobre a localização das pessoas. E acho que o Hermano saiu, vou chamar ele aqui de novo. Onde as pessoas estavam, as concentrações de gente. Então, até em época de pandemia, a gente tem esse problema relacionado aí ao sigilo, né? Será que a nossa informação de onde a gente está, onde a gente se encontra, a gente não se encontra, ela viola, né? Saber onde nós estamos viola algum tipo de direito? Quem nunca esteve aí conversando numa mesa de bar e, de repente, falou sobre um assunto ou que queria comprar algum objeto, algum produto, e depois entrou no Instagram e estava lá o anúncio, né, o patrocinado, que a gente chama, aquele anúncio dizendo que dando o melhor preço para aquele produto que você acabou de dizer. Sim, eles estão te ouvindo. Então, oi, Hermano, Oi, voltamos. Vamos ver se a desculpem, gente consegue. Não, vamos conseguir. A primeira live a gente nunca esquece. Eu não sabia como é que funcionava esse negócio aqui. Desculpem a todos que já estão aí. Eu estava ouvindo você, mas eu acho que você me chamou e eu pedi para entrar ao mesmo tempo. Aí acho que deu Ah, então foi algum isso. conflito Então foi isso. E aí eu Que usei até aquela que técnica 01 da informática de desligar e ligar de novo. E aparentemente funcionou. Então, é certas isso. coisas não mudam. Tudo bem. Nunca, É, nunca. Tira da tomada que vai dar certo daqui a 10 segundos. exatamente. Mas então, muito bem-vindo, doutor Hermano, doutor em Direito, advogado, e vai ser nosso palestrante hoje aqui na nossa live do Tutoria Jurídica com PJT Curso, que foi um sucesso ao longo dessa quarentena. Eu tive a honra de participar de uma aí no seu lugar, e essa é a minha segunda aqui como hostess. Estou muito honrada de poder trocar esse conhecimento com você, que é um advogado que eu já admiro há muito tempo. E estava aqui contando para o pessoal a questão da Covid, dos pedidos de acesso dos governos. Alguns municípios e estados do Brasil pediram, até outros países também. Na Alemanha foi travada uma discussão sobre até onde o governo pode saber onde as pessoas estão, em razão de um motivo comum, né? de um motivo coletivo, que é evitar a transmissão de um vírus altamente letal, enfim, ou altamente transmissível. E até onde é o seu direito de não ter sua individualidade ou sua localização compartilhada. Aí, quando você reflete sobre isso, e você se depara com a situação de que outro dia a gente estava falando de bota de neve, né, no meio do verão do Rio de Janeiro, e me aparece um anúncio patrocinado no Instagram sobre bota de neve,
né? Até onde a gente consegue controlar exatamente quais são as nossas informações que estão sendo divulgadas ou não, até onde faz parte, né? Você está na rede social, você deu uma autorização ainda aqui naquela adesão, e até onde isso viola mesmo seu direito individual, seu direito constitucionalmente garantido aqui na nossa legislação, né, irmão? É verdade, eu acho que esse tema é um tema. Primeiro, Priscila, obrigado por estar aqui, especialmente agradeço a você, ao PJT, à Tutoria Jurídica, e aí em seu nome especialmente por essa oportunidade. É uma honra e uma responsabilidade estar aqui. Acho que esses eventos se consolidaram como um sucesso e bacana, porque o modelo moderno e não só inovador na abordagem do direito tributário através dos casos e teoria dos precedentes, mas também na forma de estar perto das pessoas e tornar tudo de muito fácil acesso, né? Realmente é um tema que eu gosto bastante, e conversando com o Fábio um pouco sobre ideia, né, de tema de discussão. O tema de privacidade é um tema que particularmente é muito caro para mim. Eu gosto, tenho interesse pessoal, acadêmico, profissional também, e suas interações com o direito tributário, né? Eu acho que essas discussões que a gente está tendo aqui, na verdade, elas são um pouco a interface no direito tributário, de fato, como você vinha falando, de uma questão muito maior, né? Que são quais os limites da privacidade no mundo atual e qual a importância das informações no mundo atual, dos dados no mundo atual. E em matéria tributária, como é que isso se traduz, né? Eu acho que não é um assunto novo, mas a importância que ele tem recebido é nova, né? As formas de acesso às informações decorrentes dos meios de comunicação modernos são novas. E a vontade política para existir essa troca de informação, aparentemente, essas trocas de informação, aparentemente também, né? Então, acho que é interessante por isso, né? A gente vive até um momento histórico agora, internacional, mas também no Brasil, de expectativa de entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, que vai trazer discussões importantes para a gente também. A gente não sabe nem exatamente como ela será e suas dimensões específicas em matéria tributária, mas que, no mínimo, será um norte importante de interpretação, com possibilidade de discussões importantes sobre suas relações com o Código Tributário, lei complementar, enquanto a LGPD não é, e outras, e a legislação tributária de forma geral, mas acho que o tema é válido. Não vai passar incólume, sem dúvida, não, né? Vai, não vai. Essa história da troca de informações, né, do exchange, como é falado aí no direito internacional, ela não é nova, né, o irmão? Parece que desde que o mundo começou a se relacionar, os países vêm tentando cercar ali os contribuintes que viajam bastante ou que né, têm negócios com outros territórios. Como é que é isso? Conta pra gente. É verdade. Eu acho que falar de troca de informações, falar de sigilo de informações, que é um tema que historicamente tem uma proteção forte, seja pela nossa legislação e também pela nossa jurisprudência, mas que tem sido objeto de revisões durante do ano 2001 para cá e na jurisprudência mais recentemente, a gente acaba não conseguindo escapar dos efeitos de discussões internacionais. A gente reflete aqui no Brasil um pouco o que se passa, né? Nenhum homem é uma ilha, né? Do que se passa no resto do mundo. O direito tributário internacional, quando ele surge com dois pilares. Assim. Ele surge com um pilar, claro, que todo mundo fala, todo mundo conhece, que é eliminar a dupla tributação. Então, ele surge para evitar que uma mesma renda seja tributada em dois países. Então, se eu fui tributado de um contribuinte, na Espanha, né? em prol do contribuinte, que é um dos lados. Por outro lado, o outro pilar dele é justamente como os fiscos poderiam se ajudar para ter acesso às informações que não estão a seu dispor. Então, numa relação internacional, você está na França, eu estou no Brasil, como é que o Brasil pode pedir à França, para a França me ajudar, dando essas informações que poderiam ser úteis para mim, para a constituição do crédito tributário. Mas, historicamente, o primeiro ponto é muito bem estudado, avança muito bem, a eliminação de dupla tributação. Mas o segundo, que é essa cooperação, sempre foi, embora seja muito antigo, ele sempre foi historicamente marginal. Ele estava presente nas convenções. Ele, em tese, seria possível, mas por várias razões ele não acontecia. Né? Assim, a gente para pensar, a primeira convenção para troca de informações entre dois estados, de uma forma parecida com o que a gente tem hoje, é de 1839.
Nos 3 anos seguintes vieram mais 3, Caramba! feitas pela Bélgica, com a Alemanha, com a França, enfim, com o Luxemburgo. Depois, em 1900, elas começam a voltar, e desde que a gente tem o embrião dos acordos para troca de informação e o embrião dos acordos para evitar a dupla tributação, né, que antes de serem propostos pela OCDE, pela Organização pela Cooperação e Desenvolvimento Econômico, eles eram propostos pela Sociedade das Nações, eles sempre previram mecanismos de troca de informação. Seja trocas sob demanda, que historicamente foram as mais comuns. Eu, Brasil, tenho interesse em informações sobre a Priscila, sobre o Hermano, na Espanha, invoco o tratado para perguntar ao fisco espanhol que me mande aquelas informações sob determinadas condições e compromissos. Mas também sob forma automática. Eu acho que essa é a maior novidade que a gente tem. O Brasil hoje... envio permanente de informações de alguns contribuintes ou de todos os contribuintes? Exatamente. Historicamente, assim, o principal mecanismo eram essas trocas sob demanda. Elas estão previstas em todos os mais de 30 acordos para evitar dupla tributação, que o Brasil é signatário. Elas estão previstas nos tantos acordos bilaterais para cooperação fiscal que o Brasil é signatário. Perdão. E estão presentes também num acordo ao qual o Brasil aderiu em 2016, ratificou em 2016, que é a Convenção Multilateral de Assistência Mútua em Matéria Tributária. Esse é o mecanismo mais conhecido e mais testado. Mas de alguns anos para cá, surgiu uma nova forma. A forma já existia, mas que ganhou áreas assim, de importância muito grande, que foram as tais das trocas automáticas. Elas começam... O que é a troca automática? É quando um fisco automaticamente, ou seja, de ofício, independentemente de qualquer provocação de suas contrapartes, envia informações bancárias relativas a um cidadão, né, a um residente de outro país, para o fisco daquele país. Então, Brasil, Receita Federal Brasileira, mando para o fisco japonês informações bancárias dos contribuintes que sejam cidadãos japoneses ou residentes no Japão que tenham contas em bancos brasileiros. Evidentemente, isso parte de uma premissa de que o fisco brasileiro tem acesso a essas informações, né? Então foi o primeiro ponto que precisou ser superado pela legislação nacional, haja vista a nossa tradicional restrição legal, inclusive, e jurisprudencial para acesso a informações bancárias pelo fisco sem um prévio processo judicial, né? Sem uma prévia autorização judicial. É isso que eu ia te perguntar, como é que isso restou superado, assim? Vamos lá. Transmutando, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, existe um convênio, né, do estado com as administradoras do cartão de crédito, que elas permanentemente também encaminham dados das compras dos CNPJs, né, que devem ICMS, para que seja, inclusive, avaliado se a base de cálculo sofreu algum tipo de erosão. Né? Não faz sentido o contribuinte passar R$1.000 na maquininha e declarar que vendeu R$600 naquele mês, a não ser que ele tenha outros motivos, como estorno de venda, enfim. E isso já foi até debatido aqui no âmbito do Conselho de Contribuintes e foi decidido, até com base em um precedente do STF, que não viola o sigilo fiscal. E é um compartilhamento permanente, mas aí a gente está dizendo de um fisco com um particular. A gente não está dizendo de dois fiscos de dois países diferentes, com dois ordenamentos jurídicos diferentes, né? É verdade. Na verdade, a base legal para isso, se a gente der alguns passos atrás, o Brasil historicamente sempre prezou e valorizou muito o sigilo tributário e o sigilo bancário, inclusive em relação ao fisco. Aliás, não era característica apenas brasileira, mas em outros países a gente via também o mesmo grau de proteção ou parecido grau de proteção, muito embora seja uma questão que culturalmente varie de um direito para outro. Há países que prestigiam mais o sigilo bancário em termos legislativos e jurisprudenciais e outros que prestigiam menos. E eu acho que as razões culturais para isso são compreensíveis, né? Talvez se você morasse, né, se a gente morasse em Estocolmo, né, em Copenhague, em Oslo, sei lá, não tivesse grandes problemas com que o acesso a informações bancárias fosse relativamente livre e tributárias, né? Inclusive por questões de segurança pessoal e outras que a gente possa pensar. Em outros países, já com um grau maior, com características socioeconômicas e de segurança e etc., diferente, talvez tenham justificado historicamente a existência de sigilo. O sigilo e a guerra bancário... fiscal, irmão? A guerra fiscal entre os países?
também pode dificultar, né? Um país querer dar também informação pode, Historicamente, o principal motivo que é apontado para a falha, para a falta de sucesso desses mecanismos de cooperação internacional em matéria tributária, é simplesmente falta de vontade política. Claro, meios de comunicação e etc., mas falta de vontade política. Entendi. São debates que sempre passaram por saber, olha, essa informação é informação valiosa e conversa um pouco com soberania, né? Então, existe um interesse político nisso e existe uma disputa por contribuintes também, sempre existiu, né? A Suíça querendo atrair os contribuintes e outros países querendo atrair as suas praças, né? A gente tem um exemplo até muito atual, que é interessante. Como é que surgem as trocas automáticas de informação nesse modelo internacional? Elas surgem através de um mecanismo, de um modelo de acordo chamado FATCA, que é um acordo bilateral criado pelos Estados Unidos, para ser celebrado com vários países, obrigando os países que sejam contraparte dos Estados Unidos a enviarem para o fisco americano informações sobre cidadãos americanos que tenham conta naquela jurisdição, né? Muito bem. E o país que também celebra com os Estados Unidos manda informação, mas também recebe informações dos Estados Unidos. É interessante até, só um instante, por favor. É interessante até porque porque os Estados Unidos, embora esse acordo seja um acordo bilateral, ele não é simétrico, né? Então, os Estados Unidos acaba mandando muito menos informação para as suas contrapartes do que ele recebe de partes estrangeiras. Fatalmente se valendo do seu poder econômico com aquela outra nação, né? Porque... É um poder de imposição. A história até como esse FATCA foi criado é interessante, porque a rigor qualquer país podia criar uma obrigação feito essa, né? Mas se não tivesse o poder econômico dos Estados Unidos, outros países simplesmente não iriam aderir, né? Mas os Estados Unidos disse o seguinte: a partir do momento que eu crio essa obrigação, né, se um país celebra o acordo comigo, se quiser, mas se ele não quiser celebrar esse acordo comigo, qualquer pagamento feito por uma fonte daquele país, Brasil, Espanha, Chile, qualquer que você queira, né, para um beneficiário localizado nos Estados Unidos, ou movimentações que envolvam uma instituição financeira localizada nos Estados Unidos, e é impossível você pensar uma movimentação financeira internacional sem passar por algum banco americano, né, está sujeito a uma retenção na fonte de 30% nos Estados Unidos. Então, isso é um mecanismo de pressão muito grande que não fosse outro país não tinha conseguido. Então, esse foi o grande arma, né, de pressão política, de pressão econômica para os Estados Unidos para conseguir valer a ampla adesão internacional a esse modelo de acordos. E aí, quando chega na Europa, um grupo de 5 países enfrentando custos elevados para a implementação dessas regras, cumprimento dessas regras FATCA, param para pensar e dizem o seguinte: puxa vida, mas se a gente está tendo esses custos todos e reunindo todas as informações para mandar para os Estados Unidos, por que a gente não faz aqui entre a gente também um mecanismo de troca de informação? No âmbito europeu e muito, muito restrito a 5 países. E logo em seguida eles pensam, mas vamos além. Por que em vez de parar aí, a gente não segue e começa a tratar com outros países também, né? E aí esse é o embrião dessa convenção multilateral que já existia, mas era apenas europeia, foi aberta para assinatura em 2011 para diversos países. O Brasil adere a ela também, mais de 130 países signatários atualmente. E ela acaba sendo a base para a criação desse modelo, que é uma espécie de um irmão do FATCA, mas o FATCA é apenas com os Estados Unidos, para o CRS, né, que é o Common Reporting Standard, padrão comum de reporte, esse modelo de trocas internacionais. E isso vem antes da entrada do Brasil, aí, da tentativa de ingresso na OCDE, né? O Brasil segue tentando, é um eterno candidato, mas agora está mais, mais cotado, né, aparentemente, assim. Mas, isso é um quesito importante, esse quesito especialmente de você estar disposto a compartilhar as suas informações dos residentes, enfim, as Priscila, informações fiscais. É importante, mas ele se tornou assim tão relevante que hoje virou quase um no issue. Você não tem países praticamente internacionalmente que não adotem essas regras de transparência internacional. Eu separei alguns números aqui que eu acho interessantes, assim, os números falam por si, né? Se você pegar os membros dessas trocas internacionais, são... deixa eu pegar aqui só exemplificativamente, a gente tem mais de 130 países atualmente em 10 anos. Só um minutinho. Paty, desculpa, Paty.
Irmão, Eu não sei fica como é que bota no tranquilo. mudo aqui. Entraram na sala que eu tô aqui também. Fica tranquilo. Desculpa, Também se não fosse assim, faz não parte. era home Live na office, hora né? do almoço, né? E eu não sei não sei botar o Não mudo tem aqui. mudo. Então, de Não tem repente, mudo ainda aqui. não tem. Então, Não tem. como Não diria o é. Não é Faustão, quem sabe faz videoconferência. ao vivo. Exatamente. Aqui Daqui a é pouco vem a no música de Galinha talento. Pintadinha aqui também, mas é bom que todo mundo se sente em casa, né? Faz Mas assim, parte. em 10 anos, para você ter uma ideia, o número de países que são membros do Fórum de Transparência da OCDE pulou de 89 membros para 158 membros, né? Então, praticamente duplicou. Em 10 anos, 70 países se comprometeram e efetivamente eliminaram o sigilo bancário para fins fiscais. Os volumes de troca de informação são crescentes e são descomunais. Isso não surge assim, isso surge dentro de um discurso político também. Ele tem base, assim, ele tem pés em trocas de informação que são vinculadas a questões de segurança, né? A gente não pode negar. Existe um peso muito grande de uso dessa informação, muitíssimo importante para combate a terrorismo, por exemplo. Vem os atentados de 2001, né, de 11 de setembro, de repente o mundo se dá conta de que existia toda uma rede de financiamento de terrorismo internacional que passava por baixo do nariz dos principais países do mundo e não tinham acesso a essas informações. Tem alguns livros muito bons sobre esse assunto, mas fundamentalmente em 2008, com a crise econômica, os países precisam de dinheiro, um certo consenso internacional de que existia muita grana, né, em jurisdições offshore no exterior, que não passavam pela tributação, né, dos países de residência. De nenhum, as pessoas, né, na verdade. Nenhum, as fronteiras acabam, né, as pessoas políticas, as pessoas conseguem transitar livremente, mas não conseguem, mas o dinheiro não tinha a mesma visibilidade para os países. Então, assim, a bem da verdade, esses mecanismos, eles são super importantes e eles são uma evolução natural para o que aconteceu com a própria sociedade. O meu ponto aqui, que eu gosto de fazer que eu acho que é importante fazer um contraponto, é que a gente vivia num período de fechamento, de opacidade, a gente vivia na pedra, eu acho que não era nem da pedra polida, era da pedra lascada, né? E quis, assim, passar rapidamente, como se efetivamente passou um avanço muito grande em 10 anos. O carro passou de 0 para 100 quilômetros em pouquíssimos segundos, assim, por uma pressão internacional muito grande para adesão a esses instrumentos de cooperação. Isso o Brasil, você está dizendo, né? Aqui no Brasil e todos os outros. Brasil e todos os outros. Os países que quiseram manter relações comerciais, enfim, relacionamentos mas que saudáveis. São todos, né? Virou um padrão. Foram criados novos mecanismos de pressão, listas negras de países não cooperantes, listas cinzas, os mecanismos de peer review, que são as verificações feitas pelos pares, pelos fiscos de um país em relação ao fisco de outro, se ele é cooperante, se ele não é. Mas, assim, houve um avanço do ponto de vista de instrumental técnico de direito internacional muito grande, modernização do modelo dos dispositivos para troca de informação dos acordos de cooperação, modelo da ONU, modelo da OCDE, tanto de dupla tributação quanto os acordos bilaterais, essa convenção multilateral, os mecanismos para troca automática, assim, N mecanismos muito sofisticados de troca, mas como acontece muitas vezes, as evoluções humanas, e o direito não é diferente, elas vão um pouco como se fosse um pêndulo, né? Então a coisa foi muito para um lado da importância da transparência, a importância da arrecadação, sem olhar muito para o lado da importância que a proteção que determinados sigilos representam para fins econômicos, comerciais e individuais mesmo, né, como liberdades individuais. Sim. Então, depois de um período em que a gente avança muito para um lado, assim, com desenvolvimento muito significativo dos instrumentos que permitem essa cooperação, não existe mais sigilo, não existe mais transparência do ponto de vista bancário e fiscal internacional. Talvez seja a hora, poucas vozes estavam se levantando, agora a gente tem bem mais, mas para dizer, opa, peraí, pessoal, será que andamos bem? Andamos bem, objetivos são nobres, mas será que a gente não deixou alguma coisa no caminho? Como é que será que faz para a gente alcançar esses objetivos que são importantes do ponto de vista de arrecadação, com inegável interesse público, mas sem perder de vista direitos individuais que são importantes e que podem ser violados na hipótese
trocas ou desses compartilhamentos serem feitos sem muita atenção, né? Isso A começa a chegar. proteção do contribuinte, né, em geral, a proteção das empresas, enfim, do contribuinte que está no seu território versus a transparência ilimitada, né? Tem que ter aí um equilíbrio. Até porque Exatamente. na nossa legislação são pilares da Constituição, né? Sim, tem aí sim. direitos fundamentais sendo garantidos. Sim, e sim, o Brasil, sem por dúvida. mais que queira, né, vamos dizer assim, ficar bem na fita com os outros países, precisa também chegar nesse equilíbrio. E aí, como é que faz? Aí o meu ponto é que talvez a gente tem que pensar que se essa transparência é inexorável, seja porque o Brasil adere a esses compromissos, não vai ficar de fora, seja porque elas são efetivamente importantes como instrumento de arrecadação, talvez o contraponto para isso, aliás, como tudo em matéria tributária, né, esteja nos aspectos procedimentais. Ok, vamos ter a troca automática, ok, vamos ter as trocas sob demandas com as velocidades que sejam impostas, e os controles e as comparações entre países que sejam realizadas, mas como fazer isso assegurando garantias procedimentais? Como fazer isso assegurando ampla defesa? Como fazer isso assegurando o direito ao contraditório? E aí eu vou dar alguns exemplos para você. Vou pegar o principal mecanismo desses, o principal instrumento para cooperação administrativa, fiscal, internacional. Aliás, uma observação importante, eu estou falando aqui exclusivamente de cooperação administrativa, Receita Federal com fiscos estrangeiros. Sim. Não estou falando aqui de cooperação judiciária, que é feita entre ministérios públicos, porque aí pressupõe, né, um processo criminal em curso, investigações e etc. Algum indício, né? Com outro grau, exatamente. Não é só para você ter acesso à informação, você está investigando alguma coisa. Estamos falando de fiscalização aqui, exatamente. Importante. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem aqui, quando a gente olha a própria convenção multilateral para evitar, para cooperação administrativa, ela tem um dispositivo, estou procurando aqui de cabeça, mas assim, que estabelece as limitações à cooperação. No meio da minha bagunça eu já digo para vocês, mas um dos seus dispositivos principais, eu estou com 26 na cabeça, mas não tá aqui, já digo, caramba, eu digo o dispositivo para vocês, fiz a anotação, mas não anotei o número dele. Mas que estabelece uma série de limitações para o Estado, quando recebe um pedido de informação, saber se ele está efetivamente obrigado a enviar ou não. E aí vamos lá, vamos dar alguns exemplos. Primeiro, nenhum Estado pode enviar ao outro Estado, está obrigado a enviar a outro Estado informações na hipótese desse pedido contrariar a ordem pública, né? Nenhum Estado, o Brasil, não está obrigado a mandar informações para a França, por exemplo, se são informações que ele, Brasil, não poderia ter acesso de acordo com suas próprias leis internas. Por exemplo, acessar uma informação sem ter um mandado de procedimento fiscal, por exemplo. Né? Ele não está obrigado também a mandar informações para a França que fossem obtidas aqui no Brasil de uma maneira que fosse desconforme à própria lei francesa. E também não está obrigado a mandar informações para a França, que a própria França já não tenha tentado ter acesso a essas informações com base nos seus próprios meios. Puxa, por que eu vou gastar dinheiro para mobilizar meu aparato administrativo para ter acesso às informações que o fisco francês sequer tentou ter acesso ainda? Né? Entendi. Então, assim, é uma análise que é feita com o olho cá, na nossa lei, na nossa prática administrativa, mas também com o olho lá, na lei, na prática administrativa do Estado, que pergunta essas informações. E aí eu faço, né? Aí eu me pergunto aqui e divido essa dúvida com os colegas que estão aqui presentes. Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo assegurar, né, a aplicação desse dispositivo por um auditor, né, por um técnico da Receita Federal aqui no Brasil, que por uma questão de competência funcional, né, e não pode, né, ele não pode se pronunciar sobre lei estrangeira. Como é que ele pode dizer se os requisitos da lei francesa para o pedido dessa informação foram observados? Se naquele caso específico, houve uma fiscalização na França para ter acesso àquelas informações. Eu já tive um caso concreto de um cliente estrangeiro que recebeu, um cliente
recebeu um pedido de informação feito pela Receita Federal no âmbito de uma fiscalização conduzida aqui no Brasil, que cobria 2 ou 3 anos aqui no Brasil, apresentava os nossos argumentos, etc. e tal. Temos uma discussão sobre a legalidade da fundamentação da informação, do normativo que permitia ter acesso àquela informação. Mas quando o pedido de informação foi feito para o banco estrangeiro, ele foi pedido tendo por objeto 5 anos. E lá aí, eram 3. Aqui no Brasil, a fiscalização foram 3, né? E na hora de pedir as informações, pediu de 5. Vem cá, vocês estão pedindo, vou dizer, hipoteticamente, não lembro se os anos eram esses, né? Mas 14, 15, 16, 17, 18. Poxa, está pedindo esses 5 anos, mas 17, 18, o contribuinte não foi nem perguntado no Brasil para prestar essas informações. Então, país estrangeiro, você não tem obrigação de mandar essas informações para cá. Mas como é que o representante, o agente público estrangeiro, podia ter acesso a isso, né? Entendi. Então, e outras questões de ordem pública mesmo. Imagina, será que o Brasil poderia mandar informações que fossem utilizadas por um país estrangeiro, né, contra um contribuinte, para aplicar consequências, inclusive criminais, que fossem mais gravosas do que aquelas que valem aqui no Brasil? Pensar num exemplo extremo. A China prevê pena de morte para o descumprimento de determinadas obrigações acessórias. O Brasil, será que poderia cumprir um pedido de colaboração, de envio de informações para o fisco chinês que potencialmente pudesse ser utilizado para esses fins? É a pergunta que eu levanto aqui para discussão. Estamos aqui diante de uma questão de ordem pública, com uma análise será constitucional de direito estrangeiro. Pena de morte, né? O direito à vida garantido na Constituição do Brasil. E aí, cobrar tributo é importante. Mas ser transparente é importante. Um acordo com a China que a gente vai fazer tudo o que eles determinarem, né? Mas eu fiquei pensando aqui, você está trazendo vários casos super instigantes, super curiosos. E a nossa jurisprudência, ela já teve oportunidade de se manifestar sobre esses casos fáticos, algum desses? Bom ponto e obrigado por trazer a gente de volta ao rumo aqui, de volta ao trilho, porque é assunto que eu gosto aqui, se bobear a gente vai viajando aqui, fala de outras questões, depois eu não ia suportar a quantidade de puxões de orelha que é levado do Fábio, do Diogo. Pode deixar que eu estou controlando o relógio. E todo mundo por não falar da jurisprudência, que é a razão da gente estar aqui. E, aliás, foi o que me motivou, eu acho, nas nossas conversas, a ter essa discussão. A gente tem um conjunto de casos. Jurisprudência sobre sigilo bancário no Brasil em matéria tributária é algo muito antigo, dada a importância constitucional que tradicionalmente foi dada a essa matéria. Mas eu gostaria de fazer um corte aqui metodológico para examinar 3 casos específicos, tá? Mencionar 3 casos e pelo menos examinar 2 deles eu queria discutir aqui com um grau um pouco maior de detalhes. Temos 25 minutos, tá, doutor? Mais do que eu preciso, mais do que eu preciso. Mais do que eu preciso e que dos nossos ouvintes merecem também para ouvir aqui falar. Mas olha só, a gente tem 3 casos super interessantes. Primeiro, qual é o marco legal que está em discussão aqui? Em 2001 foi editada uma lei complementar, que foi a Lei Complementar 105, que tratou, entre outras matérias, do sigilo bancário, né? A proteção do sigilo bancário, inclusive nas suas relações com o fisco. E desde então tem dado muita discussão. No primeiro momento ela tinha muita discussão no STJ e mesmo no STF sobre a possibilidade de utilização dessas informações de arrecadação da CPMF para cobrança de outros tributos e assim por diante. Mas basicamente tem 2 dispositivos muito importantes nessa lei complementar em matéria tributária, que são os artigos 5º e 6º. O artigo 6º ele permite o acesso a informações bancárias sem uma prévia autorização judicial pelo fisco. E o artigo 5º, ele permite o envio automático de informações, a regulamentação pelo fisco, do envio automático de informações por instituições, por terceiros, por entidades privadas para a administração pública tributária. Eu, honestamente, nunca entendi porque veio... Eu acho que uma questão de lógica deveria ser... Esses números deveriam ser trocados, né? Porque o 6º acaba sendo base do 5º. Mas tudo bem, a gente não está aqui para discutir esse tipo de lógica. Né? Exatamente. Mas fato é que essa lei complementar foi muito discutida na jurisprudência do Supremo, do STJ, e acabou sendo pacificada essa discussão num acórdão do Supremo que teve repercussão geral, que é o recurso extraordinário número 601.314, São Paulo, que foi julgado, salvo engano, em fevereiro de 2016.
Tá? Mas por que eu acho importante essa discussão e interessante essa discussão? Vamos falar sobre esse caso e vamos falar sobre um caso que aconteceu há 3 meses atrás. Esse caso é de repercussão geral, irmão, só para o pessoal entender. Esse caso é de repercussão geral, gera Ótimo. efeitos vinculantes. Tá ótimo. Basicamente, o que ele fez foi reconhecer a constitucionalidade da Lei Complementar 105 nesses dispositivos, artigo 5º, artigo 6º, para esse tipo de troca de compartilhamento de informações e acesso a informações pelo fisco junto a instituições financeiras. Eu acredito que foi basicamente esse precedente que balizou, então, a lei do Estado do Rio de Janeiro na troca de informação das administradoras de cartão de crédito. Sim, eu me recordo de tê-lo usado algumas vezes nos meus votos no Conselho. Foi super, exatamente. Foi um dispositivo super importante que acabou pondo fim a discussões anteriores, né, que eram igualmente importantes, mas estavam aqui e acolá na jurisprudência, e foi uma uniformização. O que eu acho? Um primeiro aspecto que eu acho que esse acórdão é muito interessante, antes de passar para o conteúdo dele propriamente dito. Ele é um acórdão dado, né, lavrado por um tribunal constitucional, o STF aqui no Brasil. E um tribunal constitucional, a gente tem uma discussão antiga na ciência jurídica, na ciência constitucional, que é os tribunais constitucionais, quando dão suas decisões, eles têm algum componente político na hora de tomar suas decisões? Ou mais do que isso, qualquer tribunal, acho que é impossível, né, um juiz dar uma decisão com os ouvidos fechados ao que acontece na sociedade ao seu redor. Então, nessa decisão de 2016, em outra que eu comentarei já, que foi agora, de 2020, a gente vê muito claramente como aspectos sociais, sociológicos da vida do mundo, Brasil e internacional, repercutem nas decisões que são tomadas pelos ministros, dos juízes, fundamentalmente, né? Nesse caso específico, nós vivíamos aqui no mundo, e com reflexos aqui no Brasil, o período de pressão mais alta pela transparência bancária, transparência fiscal. Não por acaso, foi o ano em que o Congresso brasileiro ratificou a Convenção Multilateral para a troca de informações, foi a véspera do início de trocas automáticas de informações tributárias internacionais pelo Brasil, foi o ano que o Brasil celebrou o acordo de cooperação fiscal com a Suíça, foi o ano, quem vai se esquecer, né, do RERCT, da Lei de Anistia de Valores no Exterior. Então, em quase todos os votos que a gente encontra, a lei da repatriação, a famosa, quase todos os votos que a gente encontra aqui, foram 2 votos vencidos, do ministro Marco Aurélio e do nosso decano, Celso de Mello, mas todos os demais votos, eles fizeram referência a isso, fizeram referência à expressão fisco global do professor Heleno, fizeram referência às avaliações negativas que o Brasil já tinha tido em ONGs de transparência internacional. Então, assim, eles deixam muito claro como o tribunal olha para a sociedade e na hora de tomar decisões que são decisões técnicas, né? Mas, assim, basicamente, o resultado foi pela constitucionalidade desses dispositivos, reconhece que existe ali um hard case, né, princípios contrapostos, a proteção do sigilo bancário de um lado, como direito à personalidade, mas do outro, o interesse público em ter acesso a essas informações para facilitar a arrecadação. É invocado nesse dispositivo a teoria, né, que foi muito famosa na tese do professor Casal Tanabás, português, sobre o dever fundamental de pagar impostos, como se fosse uma dimensão positiva do princípio da capacidade contributiva. E, por influência do ministro Barroso, num voto doutrinário, longo, muito bem lançado, embora eu tenha muitas ressalvas com relação a vários dispositivos estritamente tributários desse voto, mas reconhece ali que, em síntese, que não haveria uma quebra do sigilo bancário, que estaria acontecendo, na verdade, uma transferência do sigilo bancário, né? O sigilo bancário da instituição financeira é transladado, é transferido no envio daquelas informações para a Receita Federal, que também teria as suas obrigações de sigilo. O ministro Barroso parte da premissa, inclusive... Do 198, não é? Do CTN, 198, do CTN. Que quando você tem uma informação sigilosa, você tem que transmitir, junto com a informação, a responsabilidade por mantê-la sigilosa. E aí é importante deixar isso claro, né? Porque eu fico aqui pensando que o contribuinte é uma marionete, né? Ele vai tendo as informações dele sendo passadas para lá e para cá e ele nem sabe, né, se a sua informação está indo, o que está indo a seu respeito. Exatamente. Aliás, você nem sabe o que o fisco pensa de você, né? Não tem um negócio desse?
Você não tem direito de saber o tem. que o fisco está pensando de você, o que ele acha. Eu posso ir lá fazer um habeas data, pedir uma informação. Fisco, o que você tem aí de records a meu respeito? Exatamente, né, Precisa? É aquela história, para lembrar daquele ditado mineiro, né, que um segredo contado para outra pessoa deixou de ser segredo, né? No que A não você ser que conta. esteja no Código Tributário Nacional, que você tem que manter o segredo. Sem dúvida, mas a gente está num certo ambiente de academia aqui também, né? Então, acho que é nosso papel. Sim, a não ser que o CTN estava pensando nesse assunto lá há décadas atrás, né? Então, para a gente ver o grau de sofisticação do nosso CTN como carta protetora de direitos fundamentais, inclusive dos contribuintes, mas, assim, existem mecanismos suficientes para se assegurar que esse segredo está sendo observado. Eu acho que esse é o nosso desafio e que é um desafio da era moderna que vai ficar cada vez maior. A gente, todas as discussões atualmente sobre o Open Banking, por exemplo, né, com uma flexibilização ainda maior das regras bancárias, esses desafios vão se tornar apenas mais intensos, né? E o nosso papel, eu estou falando nosso como advogado, do lado dos advogados, né? Mas vai ser cada vez maior, dos acadêmicos também e do fisco também, todos juntos nessa mesma... Né, com essas mesmas preocupações. Mas você tocou num ponto, sim, a gente tem uma série de decisões importantes do Supremo, e o leading case vem de um habeas data julgado pelo ministro Fux, em que ele reconhece que a transparência vale sim, o direito ao acesso à informação vale sim do fisco, né, em relação ao particular, mas essa é uma via de mão dupla, também vale do particular para o fisco. O particular que presta suas informações para o fisco, ele tem direito, né, a ter acesso às informações que lhe digam respeito. Então, qual o meu saldo de créditos, né, compensações que foram efetuadas e assim por diante. Até porque, cada vez mais, as nossas declarações são digitais, né? Não são mais físicas. Então, as informações estão todas na nuvem, em servidores, alguma coisa assim, que a falta, quantas vezes, né, você não vê até o advogado externo atuando quase como um arquivo externo da companhia, né? Mudam os diretores tributários ou a equipe e etc., a equipe contábil, e às vezes o próprio contribuinte não tem um arquivo, né, de informações que lhe digam a respeito sobre exercícios anteriores. E nada mais justo que ele vá recorrer a outra pessoa que tem essas informações, a sua contraparte, que é o fisco, né, dentro de um espírito que deveria ser de cooperação, evidentemente, para o bem de todo mundo, né? Exatamente. O paradigma aqui para isso, vou procurar qual é a decisão, mas eu digo, o habeas data é o recurso, foi um recurso extraordinário, perdão, 673.707, de relatoria do ministro Fux, 673.707, que foi julgado por unanimidade, na qual o direito constitucional é reconhecido o direito ao habeas data do contribuinte contra a administração pública tributária para ter acesso a informações que lhe digam a respeito. Por óbvio, e essa ressalva é feita no próprio voto, muito bom, por sinal, do ministro Fux, não é acesso a qualquer informação. Evidentemente, o fisco tem muitas informações que são próprias dele. Qual o critério para elaborar a malha fina? Né? Qual o critério para utilizar informações que num Big Data são recebidas de um universo imenso? Qual o meu lugar na fila, né? Qual o seu lugar na fila? Daqui a 2 anos? Evidentemente, essas informações o contribuinte não tem acesso a ela e não deve ter. Agora, informações que são... O que estava naquela minha declaração que eu perdi, né? O que estava qual é o meu volume de créditos que é reconhecido pelo fisco? Isso tem que ser compartilhado para o bem do próprio fisco, por uma questão de eficiência, né? Claro. E aí, a gente aquela avança... MP, hein, irmã? A MP 954... sobre compartilhamento de informações telefônicas. A gente tinha comentado sobre ela hoje mais cedo na nossa conversa, que não é tributário, mas tem tudo a ver, né? Eu acho que tem tudo a ver, Priscila. Olha só de onde é que a gente saiu, onde é que a gente foi chegar. Em 2016, em fevereiro de 2016, no julgamento dessa recurso extraordinário da Lei Complementar 105, nós estávamos tratando de sigilo bancário, os ministros da Corte se filiando ultramajoritariamente a visão de que eu teria ali um traslado do sigilo da informação, né? Que essa informação era importante por uma questão de interesse público, e num voto lançado
pelo ministro Fux naquela altura, pelo ministro Barroso naquela altura, ele diz o seguinte: inclusive o Brasil está ficando na contramão das democracias modernas. Ele precisa ter acesso a essas informações para estar alinhado com outros países desenvolvidos que reconhecem a transparência bancária com relação ao próprio fisco, e precisamos ser modernos. Muito bem. Avançamos 5 anos, chegamos agora em 2020, pandemia. A Administração Pública Federal edita uma medida provisória, essa 954, que não tem nada de tributário, mas eu acho que é interessante para a gente, já que a gente está aqui elucubrando e falando de perspectivas, ela trata essencialmente do seguinte: obriga as companhias telefônicas a mandar informações de seus clientes para o IBGE, né? Por IBGE, como representante da Administração Pública Federal. Essas informações, que eram nome e telefone, endereço, seriam utilizadas pelo IBGE para fazer pesquisas sobre se a pessoa estava conforme ao Covid, se não estava, estamos em plena pandemia, confinamento e etc. e tal. Não vou entrar no mérito aqui da legitimidade dessa medida provisória ou desse acesso a informações que, numa opinião puramente pessoal, acho que o Supremo está certo, eram exagerados, o IBGE já tinha meios de ter acesso às informações de outras maneiras. Mas o que eu acho interessante aqui? E não ia ser assim 5 anos depois, controlar uma pandemia, né? Vamos combinar? Não ia ser assim que ia se que a gente ia controlar. Né? Não ia ser assim. Mas, assim, o que é interessante? 5 anos depois, né, daquela decisão, a gente tem um novo caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal. É interessante. Eu acho que o voto, até onde eu vi semana passada, os votos não tinham sido disponibilizados, então a gente tem que ver pelo julgamento virtual lá no YouTube, que é bom. Ainda não tem os votos, né, mas é bom para a gente estudar aqui, que a gente vê. Mas, enfim, é uma série de ADIs que foram julgadas juntas, né? Mas o que é interessante aqui nesses casos, que eu acho? As influências externas na tomada de decisão dos ministros, no convencimento dos ministros, foram muito diferentes. Agora, corta aquela história de fisco global, de vamos andar para frente, de transparência, e nesse contexto específico, todos eles, praticamente, falam. O ministro Marco Aurélio foi vencido de novo, mas senão, né? Não seria o ministro Marco Aurélio, isso não chega a ser uma né? grande novidade, né? Não seria notícia aqui para a gente falar, mas todos os votos eles fazem referência a discussões muito atuais que nós estamos vivendo de fake news, deep fake news, uso de informações particulares para fins políticos, valor econômico de informações particulares. O ministro Barroso, no seu voto, é interessante. A ministra Rosa Weber, em primeiro lugar, faz referência ao Big Brother, do George Orwell, por exemplo, num voto muito bacana. O ministro Barroso faz referência cita uma série de empresas que tiram seu faturamento principal do uso de informações privadas, as .com, essencialmente. Tem, né? Mas tem, né? Não, claro, isso é um dado da vida, não tem nada de legítimo, nada demais. Como a gente falou para quem chegou agora, né? A gente conversa sobre bota de neve aqui na live e amanhã claro, no Instagram tem bota de neve sendo anunciada. Claro, mas aí o interessante é que nesse caso é a importância econômica que é reconhecida aos dados privados. E mais do que isso, na parte que nos interessa, os riscos que podem estar associados ao mau uso de informações privadas por parte da própria administração pública. E aí, se me permite, eu vou ler dois trechos aqui, 2 frases, né? Uma que eu pensei do voto do Barroso, que é interessante, que diz o seguinte: todos nós temos no Brasil, e pensem naquela entonação característica do ministro Barroso, que todos conhecemos, né? Mas todos que normalmente deveria começar por um pois bem, né? Mas enfim, eu não sou o Fábio Porchat aqui para imitar ninguém. Todos nós temos no Brasil, lamento dizer, uma compreensível desconfiança em relação ao Estado de uma maneira geral, simplesmente porque o passado condena. Portanto, a dualidade que se coloca aqui nessa ação é uma tensão entre a importância de dados no mundo contemporâneo e os riscos para a privacidade que sua malversação representa para todos nós. Reconhecimento de que há um enorme risco aqui envolvido, sem que a medida provisória nos tranquilize quanto às seguranças e cautelas adotadas, né? E o ministro Fux vai dizer também, muito interessante, que achou a medida provisória muito vaga,
né? Diz que, abrindo aspas, odiernamente o direito não vive apartado da realidade, quem edita as normas está com o pé nas nuvens, mas quem as aplica está com os pés na terra, e diz que assertivas que ele faz aqui se baseiam na experiência social. Há 5 anos atrás, o ministro Barroso justificava seu voto dizendo que o Brasil, se não flexibilizasse o sigilo bancário, estaria na contramão dos países mais modernos, das democracias mais evoluídas. Agora, o ministro Fux vem nos dizer, abro aspas, há um risco imenso no mau uso dessas informações pela administração pública, no momento em que o Brasil não representa uma Nova Zelândia, não representa uma Finlândia. O Brasil hoje representa um país em que nós estamos convivendo com manipulação de dados. Não vou dizer que isso não é verdade, evidentemente isso é verdade não mais poder. Mas vejam só na análise de precedentes como é interessante notar que a comparação com exemplos internacionais, de um lado, pode justificar a flexibilização da privacidade, né? E do outro, pode justificar o reconhecimento de uma importância da privacidade no seu pedestal, no seu lugar meritório de direito fundamental, né? Então, é a beleza do direito, né, doutor? Eu me pergunto aqui, será que... Então, assim, será que no julgamento de casos futuros relacionados ao compartilhamento internacional de informações tributárias, quando não tem uma simetria de proteção dessas informações entre as leis nacionais e leis estrangeiras, será que a gente vai se basear apenas nas discussões sobre a Lei Complementar 105, que era um direito interno, e aí eu caminho para a minha conclusão? Ou será que elas vão sofrer as influências também dessas decisões agora de 2020? Na decisão de 2015, Opter Dictum, o ministro Barroso assinou com a possibilidade de que fosse considerado como legítimo compartilhamento internacional de informações tributárias, por se considerar também que haveria um traslado dessa informação com obrigação de sigilo. Sem entrar no mérito, porque essa não foi questão, o tema da discussão, né? Era Opter Dictum, portanto, e não foi acompanhado, não foi comentado pelos demais ministros, mas, sem entrar no mérito, os outros países respeitavam esse sigilo ou não com o mesmo grau que o brasileiro. Mas o ministro Marco Aurélio não. Ele fincou pé nesse ponto lá em 2015 e se antecipou dizendo que era contra. Cooperação? Que cooperação? A gente está olhando para a proteção dos direitos individuais, né? A gente está olhando para ver se o sigilo, a mesma proteção belamente acordada pelo direito brasileiro e respeitada pela Receita Federal, vamos falar a verdade, e estadual, também é observada pelos outros países. Então, eu acho que esses casos vão dar um pouco as pistas do que vem por aí, né? A gente vai ter que estar atento a eles. Não é o Fábio Porchat, mas fez um show, né, doutor? Que isso? Que isso? Super que claro. Isso? Super espirituoso, falando de direito internacional com tanta tranquilidade, né? Aquela tranquilidade de falar os precedentes, sabendo o nome do ministro, o que cada um falou. Depois tem que fazer o dever de casa, né, Priscila? Vem falar aqui com gente importante, na presença de gente importante, tem que fazer o dever de casa. É verdade, tem um monte de gente importante mesmo aqui nos tem um assistindo. monte, Você tem toda a razão. Tem um monte de gente importante. Mas, olha, e as mais importantes que são amigos também, vários amigos aqui, pessoas muito queridas. Obrigado por estarem presentes aqui. É bom estar com vocês. É muito gratificante mesmo. Eu estou muito feliz de ver vários nomezinhos subindo aqui de gente muito querida também. E aí a gente termina, então, essa live numa zona meio cinza, né? Não dá para tratar esse assunto como se ele fosse binário, né, irmã? Não, acho que a beleza... Um projeto... Eu acho que a beleza está aí. Não, e é dessa discussão que, de novo, acho que o meu ponto é esse. Eu gostaria de acho que essa discussão não é uma discussão tributária. É uma discussão tributária, evidentemente, tudo que a gente está falando aqui e é o nosso dia a dia, né? Mas é um reflexo no direito tributário de questões muito mais amplas sobre até onde vai o limite da proteção da privacidade em ponderação com outros interesses que podem também ser legítimos, que a gente também quer proteger. Mas vamos tomar cuidado para, se a gente abriu mão tanto da privacidade ao longo dos últimos anos, vamos tomar cuidado para não abrir mão demais e não acabar jogando por terra, né, direitos que a gente demorou tanto tempo para conseguir. Essa história de minha vida é um livro aberto, nem tanto, né, doutor? Nem tanto. Para quem, né? Queria terminar mencionando para quem.
Depende para quem eu eleger, né? É, Mas eu estava exatamente. aqui lembrando que está em trâmite no Congresso Nacional agora, aprovado no Senado dia 30 de junho, o projeto de lei das fake news. Não sei se você ficou sabendo, você teve acesso a essa notícia. E aí já tem especialistas falando que esse projeto de lei fere diversos atos normativos, inclusive a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já está totalmente contra. E aí a gente começa a enxergar que o direito tributário, né? Eu já trabalhei em empresa, agora eu estou aqui na secretaria, enfim, já passei por vários lugares onde eu tive interface com o direito tributário. Se o direito tributário não é um direito transversal, eu não sei qual é. Porque o direito Exatamente. tributário, ele perpassa pela nossa realidade social, econômica, criminal também, por que não, né? Os Claro, crimes contra a ordem tributária claro, estão aí. E todas as práticas, né, que levam o né? contribuinte a diminuir o pagamento de imposto, é como vocês gostam de falar no direito internacional, de erosão da base Essas tributável. coisas. É Então, é muito verdade. interessante a gente conseguir, né, mostrar aqui para o pessoal que está assistindo que numa votação do STF falando sobre compartilhamento de dados com o IBGE para fins de pandemia, como eu disse também no início da live, tem aquela questão do GPS, né, que aí você não saberia qual é o nome do usuário do telefone, mas apenas pelo sinal do GPS você teria uma luzinha, como se fosse a temperatura, né, ia ficar mais Sim, quente quando tivesse mais aglomerado e menos. Até onde a gente vai, né, preservar os interesses coletivos em detrimento dos direitos individuais e vice-versa, além mares, inclusive, né? Ainda temos a questão do direito internacional. Acho que isso é verdade. papo para monografia, tese de doutorado, né, doutor? É verdade, é verdade, é verdade. O tema é muito bom, o tema é muito atual e se prende com preocupações que são muito cotidianas, né, que se tornaram muito cotidianas. Todo dia a gente tem uma notícia nova, né? Ontem eu mandei uma notícia para você, você mandou uma para mim, né, É, sobre esse tema. Não a tem mesma escapatória. coisa, né? Mas para A que quem você me gosta do mandou foi tema, da do CVM, acordo né? da Que a Receita com a CVM. CVM. Mas assim, acho que para quem gosta do tema, quem gosta de direito tributário, de direito civil e direito constitucional, é um prato cheio. Eu acho que os próximos anos vão ser cheios de desafios, que é muito bom Olha, eu diria para quem é cidadão mesmo, viu? para quem Porque é cidadão. eu sinto muita falta, assim, de não ter estudado, por exemplo, moral e cívica na escola, né? E saber que nossos pais tiveram essa oportunidade de ter um mínimo de acesso, porque fica muito mais fácil a vida quando você sabe seus direitos e deveres. Mas olha, irmão, É a gente está verdade. se encaminhando aqui para 1 hora de live. Infelizmente, a gente vai ser derrubado na linguagem Nada. aqui do Instagram. Então, eu queria te agradecer pela sua generosidade, por todos os ensinamentos e deixar Que aqui isso. a porta do PJT e do Tutoria Jurídica aberta para você. Falo em nome da Micaela, em nome do Fábio. Muito obrigada por ter aceitado. Me senti muito honrada de ter participado dessa live com você e até muito breve, viu? Eu que agradeço muito. Obrigadão. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Bom almoço para Tchau, todo mundo. Se pessoal. É cuidem em isso aí. casa ou na rua, mas se cuidem. Tchau, tchau. Até a Saúde, próxima. né? Tchau, tchau, irmão. Um Saúde. Tchau, tchau. abração.